Então vamos resolver esse exercício 21 do capítulo 22, que diz assim, ó: quadrupolo elétrico é uma organização de quatro cargas que estão formadas por dois dipolos. Aqui você percebe que na horizontal nós temos quatro cargas distribuídas, sendo que as duas primeiras, uma mais e outra menos, e as duas últimas, uma menos e outra mais, formando então dois dipolos elétricos. E aqui está falando de um arranjo que nós conhecemos como quadrupolo elétrico. A respeito desse assunto, podemos dizer assim: a figura 2241 mostra um quadrupolo elétrico formado por dois dipolos de mesmo módulo e sentidos opostos. Mostra que o valor de E, campo elétrico, em um ponto P do eixo do quadrupolo situado a uma distância Z do centro, supondo que Z é muito maior do que D, é dado por esta expressão que nós temos aqui, em que Q maiúsculo equivale a 2Q minúsculo D ao quadrado. É chamado de momento quadrupolar da distribuição de cargas. Ok, nós temos então dois dipolos, como já falamos. O dipolo da frente, ele está fazendo uma força que, se você bem observar, a carga negativa desse dipolo da frente, ela está mais distante do ponto P do que a carga positiva. Por isso eu posso dizer que a influência desse primeiro dipolo é maior devido à carga positiva. Por isso, no ponto P, o campo elétrico devido a esse dipolo está para a direita. E devido ao dipolo anterior, como a carga negativa desse dipolo anterior está mais próxima do ponto P, nós podemos dizer que a influência desse dipolo, aqui no começo, faz com que no ponto P apareça um campo elétrico resultante para a esquerda. Assim, nós podemos anotar os nossos campos elétricos da seguinte maneira. No ponto P eu tenho um campo elétrico para a direita, que é devido ao primeiro dipolo aqui, esse dipolo mais próximo, eu chamei ele de dipolo 2 no começo, e aqui é o primeiro dipolo. Então, devido ao segundo dipolo, o campo elétrico é para a direita, vou colocar E2. Devido ao primeiro dipolo, o campo elétrico está para a esquerda. Então, nós vamos anotar que E1 é o campo elétrico para a esquerda, correspondente ao primeiro dipolo. O que o exercício quer é que nós demonstremos que esta equação aqui é verdadeira, para que no ponto P nós possamos obter um campo elétrico resultante a partir desta equação. Lembremos então que, tendo dois dipolos, cada um com um campo elétrico diferente, nós podemos fazer a soma vetorial para obter o campo elétrico resultante. Então, o campo elétrico resultante é a soma vetorial de E1 com E2. Como o E1 está para a esquerda, ele é negativo, e o E2 para a direita vai ser positivo. A gente pode escrever desta maneira, algebricamente agora. É o E2 menos o E1. A subtração desses dois vetores vai dar o nosso vetor resultante. Mas quem é o E2 e o E1? Vamos lembrar da expressão que nós temos para cada dipolo? Veja que o campo elétrico de um dipolo é dado por esta expressão: 1 sobre 2π ε0 vezes QD sobre Z ao cubo. Esta expressão já foi demonstrada pelo dipolo elétrico. Só que o nosso dipolo, primeiro dipolo, o E1, então, ocasionado pelo primeiro dipolo, esse Z é a distância do centro do dipolo ao ponto que nós estamos avaliando, que no caso é o Z duas linhas. E para o campo elétrico do segundo dipolo, nós teremos 2πε0 vezes QD sobre a distância do ponto central entre as duas cargas desse dipolo ao ponto P, é o que está aqui de azul, que é Z'. Então, podemos colocar Z' ao cubo. Eu posso reescrever isso daqui da seguinte maneira: 2QD sobre 4πε0 Z duas linhas ao cubo. E este de cada da maneira semelhante. 2QD sobre 4πε0 Z' ao cubo. Mas quem é o Z' e quem é o Z duas linhas? O Z', nós podemos anotar aqui no nosso canto, é a distância entre P e esse ponto central. Mas nós temos aqui
nas duas cargas negativas tem um ponto, que é o ponto equivalente para as duas, que dista do ponto P uma distância z. E a distância entre a carga negativa e positiva do segundo dipolo é o que chamamos de d. Z', então, vai ser o z total subtraído da metade desse d, ou seja, é z menos a metade do d. O z duas linhas vai ser a distância do ponto do primeiro dipolo aqui entre as duas cargas ao ponto P, que é o z total mais a metade desse d, ou seja, é z mais d sobre 2, correto? Então nós podemos organizar a nossa expressão da seguinte maneira: o campo elétrico vai ser o E2, que é o campo elétrico devido ao dipolo 2, que é exatamente 2 QD sobre 4πε0. Vou colocar o 1 sobre o z' ao cubo, é exatamente z menos 2 sobre d sobre 2 ao cubo. Z menos d sobre 2, isto tudo ao cubo, menos o campo elétrico do dipolo 1, que vai ser 2 QD sobre 4πε0. Eu vou colocar aqui a parte do denominador, que é z mais d sobre 2 ao cubo. Muito bem, agora nós podemos organizar isso daqui fazendo o seguinte arranjo. 2QD sobre 4πε0 é comum para os dois termos, então vamos evidenciar. 2QD sobre 4πε0. Agora nós vamos colocar o que sobrou, que é 1 sobre z menos d sobre 2 ao cubo, menos 1 sobre z mais d sobre 2 ao cubo. Agora nós podemos fazer da seguinte maneira: este z que está aqui dentro do parênteses, eu vou jogá-lo para fora fazendo uma propriedade distributiva aqui. Então, 2QD dividido por 4πε0, vamos colocar desta seguinte maneira: 1 sobre, veja que o denominador continua ao cubo, só que o z agora eu coloquei ele em evidência, vou dividir z por z, vai dar 1, e o d sobre 2 por z vai dar d sobre 2z, menos 1 sobre, aqui continua também ao cubo, o z passo ele para fora do parênteses, dividindo z por esse z, eu tenho 1, mais d sobre 2 dividido por z continua d sobre 2z. Aqui, nós podemos pegar esse z que está ao cubo e jogá-lo para fora. Olha o que nós estamos fazendo então. 2QD sobre 4πε0 vai ficar da seguinte maneira: 1 sobre o z que está multiplicando por tudo que está aqui dentro do parênteses, também está elevado ao cubo. Então vamos colocar z ao cubo, que multiplica por 1 menos d sobre 2z, também ao cubo, menos 1 sobre. Da mesma forma, nós temos aqui para o denominador do termo do lado direito. Z ao cubo, abre o parênteses, 1 mais d sobre 2z, também elevado ao cubo. O z ao cubo é um fator comum para esses dois termos, então posso jogá-lo para o lado de fora. É igual a 2qd sobre 4πε0. O z ao cubo está embaixo, então nós vamos ter agora algo mais simplificado, que é 1 menos d sobre 2z ao cubo, menos 1 sobre 1 mais d sobre 2z ao cubo. Aqui é um colchete. Nós vamos ter então é igual a 2QD sobre 4πε0, o z ao cubo está aqui, e nós agora vamos colocar tudo em cima. Vai ficar 1 menos d sobre 2z, isso elevado a menos 3, menos 1 mais d sobre 2z, isso elevado a menos 3. Ótimo. Agora, vale lembrar
que para nós sairmos dessa expressão e chegarmos naquela que o exercício nos propõe, se fôssemos fazer aqui manualmente, sem alguma aproximação ou alguma expansão binomial, digamos assim, seria muito complicado. Mas no livro do Halliday nós temos um apêndice que mostra a expansão, o teorema binomial. O que seria esse teorema binomial? Lá nos sugere o seguinte, que se eu tenho 1 mais uma variável e tudo isso elevado a n, de modo que se esta variável ao quadrado for menor do que 1, ou talvez muito menor do que 1, isso aqui é uma necessidade para que esta expansão possa ter o seu devido valor, nós teremos isso igual a 1 mais o expoente vezes a variável dividido por 1 fatorial mais o expoente n multiplicado por n menos 1 vezes a variável ao quadrado dividido por 2 fatorial e assim segue. Por que nós vamos parar aqui nesta parte? Porque muito dificilmente nós vamos passar desse terceiro termo dessa expressão. Então, se nós temos aqui, ó, 1 menos d sobre 2z elevado a menos 3, e de cá 1 mais d sobre 2z elevado a menos 3, e a nossa variável d sobre z, e se esse d sobre z, que é aqui representado por x ao quadrado, é menor do que 1, vale aplicarmos esta expressão. Mas d sobre z é menor do que 1? Sim. Por quê? Porque o z, voltando lá na nossa página anterior, o z é muito maior do que o d. Então, se o z é muito maior do que o d e ele está no denominador, o que fala desta segunda parte aqui da variável é que isso aqui ao quadrado seria menor do que 1. Então, dá para nós aplicarmos essa expansão binomial. Como que nós faríamos? Faríamos uma expansão para esta primeira parte e depois faríamos uma expansão para esta segunda parte. Então, vamos lá. Temos, então, a expansão para 1 menos d sobre 2z. Que está elevado a menos 3. Então, 1, vamos seguir aqui a nossa equação de cima, mais n, o n é o expoente, ele é menos 3, então menos 3, vezes o x é menos d sobre 2z. Então, vamos colocar menos d sobre 2z, sobre 1 fatorial, que é 1, então não vai mudar nada. O n negativo, então vamos continuar aqui, o n é menos 3, depois ele novamente, menos 1, vezes o d ao quadrado, que é o x ao quadrado, que vai ficar d ao quadrado sobre 4z ao quadrado, sobre 2 fatorial, que é 2. Como o z é muito maior do que d, o z ao quadrado vai muito mais, vai crescer muito mais do que o d ao quadrado. Então, se ele cresce muito mais, eu posso eliminar esse termo. Vamos ter então que esta expansão vai ficar 1 menos, com menos aqui fica mais, 3d sobre 2z. Então, o 1 menos d sobre 2z elevado a menos 3 na expansão binomial vai ficar 1 mais 3d sobre 2z. Eliminamos então o nosso expoente menos 3. Para esta parte de 1 mais d sobre 2z a menos 3, o que vai mudar é esse sinal de menos aqui, ó. Então, nós podemos copiar lá, é igual a 2qd sobre 4π epsilon 0z ao cubo, 1 mais 3d sobre 2z, menos o 1 menos 3d sobre 2z. Agora, é igual a 2qd sobre 4π epsilon 0z ao cubo, vezes esse 1 com esse menos 1 vai ficar 0. O mais 3d sobre 2z, menos com menos ficou mais 3d sobre 2z, vai ficar 2 vezes o 3d sobre 2z. Agora, esse 2 corta com esse 2, vamos lembrar que o 2qd ao quadrado, lá na expressão
do enunciado fala que é o Q maiúsculo. Você pode até voltar aqui e confirmar. Q maiúsculo é igual a 2QD ao quadrado. Então, esse 2QD vezes D é o quê? É 3 sobre, como esse 2 cancelou com esse 2, 4 πy0, Z, aqui tem 1, então é a quarta, Z é a quarta. Finalizamos aqui a resolução do exercício que propõe uma análise sobre o quadrupolo elétrico. Um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.